Nos últimos meses, a guerra na Ucrânia passou a tomar uma nova direção, e agora um possível desfecho em favor dos russos talvez seja inevitável. Preocupado com o avanço dos russos, em março de 2024, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que os países membros da OTAN poderão enviar tropas para a Ucrânia e que os aliados ocidentais farão tudo o que for necessário para apoiar a Ucrânia e garantir que a Rússia não vença esta guerra. As declarações de Emmanuel Macron pegaram todo mundo de surpresa, e embora as principais lideranças da OTAN, como os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, neguem qualquer envio de tropas para a guerra na Ucrânia, outros países como a Polônia, a República Tcheca e os países bálticos concordam com Macron. Apesar dos mais de 100 bilhões de dólares em ajuda financeira e em equipamentos, os ucranianos não estão conseguindo superar os russos. Macron disse que para ajudar a Ucrânia a vencer, todas as possibilidades devem ser consideradas, pois se a Rússia ganhar esta guerra, a credibilidade da Europa se reduzirá a zero. Macron tem as suas razões, mas suas declarações também têm um certo nível de contradição. O vice-chanceler da Alemanha, Robert Habeck, disse que se a França realmente deseja ajudar a Ucrânia, deveria começar fornecendo mais armas. A queixa de Habeck é que, apesar das palavras, o empenho da França para ajudar a Ucrânia tem ficado aquém das outras lideranças da OTAN. Para efeito de comparação, em 2022 e 2023, a França contribuiu com 4,1 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, bem abaixo dos quase 10 bilhões de dólares do Reino Unido, 18,5 bilhões da Alemanha e 75 bilhões dos Estados Unidos. Por acreditar em um desfecho rápido do conflito, com uma vitória triunfante da Ucrânia contra a Rússia, o governo da França, inclusive, bloqueou por vários meses a utilização de fundos da União Europeia para comprar munições de artilharias de fornecedores de fora do bloco europeu. Para os franceses, estes suprimentos não eram tão importantes para os ucranianos e que, prioritariamente, os gastos deveriam estimular a indústria de defesa europeia. Mas pelo que parece, as coisas realmente já não são como antes. E esta mudança de postura de Macron vem exatamente em um momento em que os membros do Partido Republicano dos Estados Unidos bloquearam 60 bilhões de dólares em ajuda financeira e em equipamentos à Ucrânia. Sem os dólares e equipamentos americanos, a principal fonte de recursos da Ucrânia praticamente secou. Volodymyr Zelensky tem implorado por mais recursos e alerta que seu estoque de mísseis está diminuindo. Embora se fale em enviar soldados, pelo menos por enquanto este contingente seria para apoiar a Ucrânia em áreas estratégicas, como no treinamento de tropas, manejo de mísseis, manutenção de unidades de força aérea, desminagem, operação de sistema de guerra eletrônica, guerra cibernética e outros equipamentos avançados da OTAN. Mas Macron também fala em um envolvimento direto das forças da OTAN contra a Rússia em solo ucraniano. O temor de Macron e de outras lideranças da Europa é que, em caso de uma vitória russa, Putin poderá continuar a sua investida expansionista e outros países podem ser atacados. E possibilidades para isto não faltam. E embora essas sejam apenas possibilidades, todos se voltam para a Moldávia, pois aqui está o território rebelde conhecido como Transnistria, que abriga um contingente de aproximadamente 1.500 soldados russos. Quando conquistou a sua independência da União Soviética em 1991, a Moldávia entrou em guerra civil, pois parte da sua população desejava continuar sob o domínio russo. Estes rebeldes se refugiaram na Transnistria e sonham que um dia este território seja anexado pela Rússia. Uma vez que a Moldávia não faz parte da aliança militar da OTAN, acredita-se que Putin não perderá tempo e irá anexar esta região e, se possível, até mesmo a Moldávia inteira. Além disto, segundo o Serviço de Inteligência da Estônia, a Rússia está desenvolvendo uma economia de guerra. Mais de 1/3 de todos os gastos públicos do país já é dedicado a gastos militares, e suas indústrias de armas agora funcionam 24 horas por dia. É certo que seus equipamentos têm tecnologia e precisão inferiores aos da OTAN, porém, a quantidade produzida pela indústria bélica russa provavelmente superará a qualidade e a sofisticação ocidental. E é isto o que mais preocupa Macron e outros líderes ocidentais.
Pois ainda que a tecnologia destes equipamentos da OTAN seja de qualidade inigualável, de nada adianta se ao serem utilizados ou mesmo destruídos, eles não tenham uma rápida reposição para serem utilizados em um conflito em grande escala, e no ritmo que uma guerra entre nações poderosas exige. O Serviço de Inteligência da Estônia alerta que o objetivo da Rússia é reestruturar e expandir o seu exército visando um conflito em grande escala contra a OTAN nos próximos 10 anos. Macron tenta despertar nos europeus um espírito de urgência para que os países europeus não dependam tanto da proteção dos americanos, pois se os Estados Unidos voltarem as suas atenções principalmente para o Oriente, a Europa ficará com a sua capacidade de defesa substancialmente reduzida em comparação com a força russa. Além disto, uma possível alteração na política americana poderá gerar uma verdadeira tempestade nas relações entre a Europa e os Estados Unidos, e possivelmente nos próximos anos a OTAN passará por uma reestruturação. Mas apesar das preocupações de Macron, os interesses ou necessidades dos franceses em derrotar a Rússia vão muito além, pois França e Rússia disputam a influência sobre diversas nações no continente africano, mais precisamente aqui nesta região, onde a França ainda mantém um tipo de neocolonialismo sobre estas 14 nações. Desde 2017, a Rússia já realizava operações militares na África por meio do Grupo Wagner. Mas a partir do início da guerra na Ucrânia, as ações russas no continente se intensificaram e ocasionaram várias revoluções. Essas nações sempre estiveram sob a esfera de influência francesa, mas agora governantes de países como Gabão, Níger e Burkina Faso foram depostos e substituídos por governos pró-Rússia. A França tem a sua economia substancialmente dependente dessas ex-colônias e obtém delas recursos energéticos importantíssimos para a sua economia a preços abaixo do mercado, como o urânio no Níger e o petróleo no Gabão. Outros países como Mali e Burkina Faso possuem minas de ouro em seu território. Senegal, Costa do Marfim e os demais países possuem minerais e outros recursos valiosos. Mas eu já fiz um vídeo sobre como a França mantém 14 colônias na África, que eu vou deixar aqui na descrição. Por décadas, estes países foram mantidos sob o braço de ferro de ditadores ligados ao governo da França. Os revolucionários africanos encontraram nos russos o apoio e a justificativa de lutarem pela liberdade e contra o domínio imperialista francês. Em troca do apoio militar e político, a Rússia também realiza acordos de cooperação com estas nações, obviamente visando os seus próprios interesses. Neste jogo de xadrez, ao mesmo tempo em que a França se vê em risco de perder a sua influência sobre estes países e o acesso aos seus recursos naturais, a Rússia garante o acesso a estes valiosos recursos, principalmente o ouro. O objetivo é obter fundos para continuar financiando a reestruturação de seu exército para um futuro confronto direto contra a OTAN ou até mesmo contra a França. Em tom de deboche, Putin disse que a mudança de postura de Emmanuel Macron é uma reação emocional devido à França perder as suas ex-colônias na África. Assim, as disputas entre França e Rússia ultrapassam as fronteiras da Europa. Ao passo em que a Rússia se torna cada vez mais intimidadora, as tensões entre essas duas potências nucleares só aumentam. E Emmanuel Macron sabe que no futuro próximo, o embate direto contra a Rússia será inevitável.